Sobre as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima. Vamos chamar para compor a mesa o seu Toscano, que vai fazer a prece inicial. Mary, minha amiga, minha irmã, chega até aqui para fazer a prece final. E nós temos hoje Ana Acevedo, nossa irmã, trabalhadora da casa, e ela vai fazer a palestra de hoje. E o tema é um tema para a gente sair daqui. Olhe.
Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um. Que possamos ter uma tarde de reflexões e que possamos, como a irmã disse, permanecer aqui. Porque dominar os pensamentos às vezes é difícil. A gente começa, escuta um pouquinho e daqui a pouco a gente já está pensando no que vai fazer amanhã. E isso faz parte até do tema da palestra, porque são escolhas que fazemos, né? E se a gente sabe que é para o nosso bem, e se a gente se ama, estamos colaborando dessa forma com o tratamento, para quem está fazendo tratamento. Então, vamos falar do alto amor e a evolução do ser. E, inicialmente, trago esse quadro da evolução espiritual. É um quadro que mostra que quando estamos na animalidade, que quando o homem criado é um ser simples e ignorante, está mais vinculado a essa animalidade, estamos mais presos ao que é material, ao que é físico. A influência da lei de causa e efeito é mais presente. E não é mais presente porque ela se acaba com o tempo, mas é mais presente porque nós estamos fazendo mais uso dela para o nosso aprendizado. De forma muitas vezes inconsciente, estamos sendo guiados. Porque a providência divina é uma das formas que a providência divina utiliza para nos colocar no caminho, para nos chamar a responsabilidade que nós temos diante dessa evolução que é proposta pela lei de Deus. É um período de ignorância, porque, como foi dito, é muitas vezes inconsciente. A gente vai vivendo, errando e demora mais um pouco a aprender com os erros, mas aprende, porque a experiência ensina e a dor ensina. E a espiritualidade, com o passar das vivências, com o passar das encarnações, com o passar dessas experiências dolorosas e do aprendizado da lei de causa e efeito e de todas as outras leis que regem a nossa vida, que a lei divina resume, nós vamos alcançando a espiritualidade, que é a função dessa evolução, que é a função da nossa existência. Porque somos espíritos e o fim é a felicidade, é o amor, e então, cada vez que estamos mais espiritualizados, vamos nos desprendendo da animalidade, da materialidade e vamos tomando consciência de quem somos, do que estamos fazendo, do que devemos fazer aqui. Estamos acessando melhor a consciência, que é o nosso canal direto com a divindade. E a influência da lei de amor está muito mais presente do que a lei de causa e efeito, porque nós já não estamos mais aprendendo tanto pela dor, mas estamos sabendo já que pelo amor também se aprende e descobre que isso é somente uma escolha nossa. E pelo conhecimento, que o conhecimento ajuda nisso. O conhecimento ajuda para que possamos ter acesso a todas essas benesses que a evolução proporciona. A humanidade, a própria ciência humana mostra que houve uma evolução tecnológica, houve uma evolução da ciência. E esse conhecimento nos auxiliou e muito, auxiliou nas nossas vidas. As comunicações hoje são feitas de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e até econômica do que em outros tempos, justamente pelo avanço desse conhecimento. E aumentando o conhecimento, aumenta a responsabilidade, porque sabemos mais, somos mais cobrados. E da sabedoria, o discernimento do que fazer com esse conhecimento. Porque muitas vezes ter o conhecimento não é o suficiente, ter o conhecimento não faz com que a gente faça aquilo que a gente já sabe que deveria fazer. É preciso sabedoria, é preciso esse discernimento para que a gente aplique aquilo que a gente já conhece.
Então, com essa proposta de evolução e tendo em vista que nós nos entendendo como criaturas, criados por Deus, como filhos de Deus, devemos estar em par com a sua lei. Devemos buscar nos afinar com a lei divina, ou lei natural, e que vem tão bem expressa no Livro dos Espíritos. Então, vem aí a chamada de que a gente precisa ter um conhecimento. Então, é importante quem está na doutrina espírita, quem já veio a uma espírita, tem acesso a esses conhecimentos e se limita somente a ouvir uma palestra, fazer uma consulta, está perdendo muito tempo, está perdendo a oportunidade de se melhorar e de evoluir mais rápido, porque aquele quadro, o quadro que mostra da animalidade à angelitude, se a gente olha num quadro assim, parece que é uma coisa muito rápida, que é uma coisa fácil, que é uma coisa até linear, mas não é. Demanda muito tempo, muito esforço nosso e muitas reencarnações. É uma trajetória longa e que será mais árdua ou menos árdua, mais dolorosa ou menos dolorosa, conforme a nossa atitude, a nossa disponibilidade de aprender e de evoluir. Então, aceitar essa lei divina, buscar o seu conhecimento e aplicá-la é uma condição para a nossa felicidade. E dentre os ensinamentos de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, funciona como um resumo dessa lei, que é bem complexa e é bem abrangente, mas que nessa frase ele resume: amai ao próximo como a ti mesmo. E como a proposta da nossa reflexão de hoje é sobre o alto amor e a evolução de ser, é para a gente pensar um pouquinho sobre: será que eu me amo? Será que eu tenho esse amor para dar para o meu próximo? Porque se a gente só dá o que tem, é preciso que a gente tenha amor. E se a gente mede o amor que vai oferecer ao outro pelo amor que a gente tem por nós mesmos, quando a gente não se ama e quando a gente nem tem consciência disso, quando a gente age pelo desamor conosco mesmos, imaginem como nós agimos com o outro. E às vezes inconscientemente, às vezes sem saber e achando que está fazendo certo e achando que é injustiçado, não sabe por que recebe negatividade do outro, recebe incompreensão, recebe desamor, porque acha que está amando, acha que está dando um amor, mas é uma ilusão, porque é um amor que nem para si mesmo a gente conseguiu construir ainda. E inicialmente eu acho por bem a gente desvincular aqui a ideia de alto amor desse amor próprio que a gente costuma utilizar, né? Porque por exemplo, quando a gente discute com alguém e que a gente sabe ou a gente acredita, acha que está certo, a gente fica: não vou falar, não vou ligar, porque eu estou certa, eu tenho o meu amor próprio. E será que isso é amor? Aquele sentimento ou aquela ideia que me separa do meu próximo, que me separa do outro, isso é amor? E a gente sabe que não é. Não é. Pelo Evangelho de Jesus, pelo que Jesus nos trouxe, pelo que Ele exemplifica, isso não é amor. Isso é o nosso ego, isso é o nosso orgulho falando mais alto. E para a gente não se sentir orgulhoso nem egoísta, a gente disfarça e diz que é o nosso amor próprio. Então, amor próprio do egoísmo, do orgulho, a gente já sabe, a gente vai buscar não mais confundir com o amor. Então agora a gente já sabe que quando vier essa vontade de não ligar, porque eu estou certo, eu tenho amor próprio, a gente já tem aí um dado importante sobre nós, né? É autoconhecimento. Aí a gente vai lembrar que é egoísta e é orgulhoso. Aí a gente, quando sentir essa dificuldade de ir buscar outro, de ir falar com ele, de até porventura estando certo,
sentir essa dificuldade de buscar as pazes, de buscar a paz, a gente sabe, eu sou orgulhoso ainda, preciso trabalhar. E todo individualista impõe-se, usando os demais, e converte-se em títere de si mesmo e dos outros, ou sucumbe nas sombras espetaculares do transtorno íntimo, que foge para a loucura ou suicídio. E títere aqui é fantoche. Então, o egoísta, além de querer manipular o outro, ele acaba sendo um títere de si mesmo. Ele fica se manipulando, porque ele está achando que, agindo daquela forma, ele está agindo da melhor forma para ele, quando não é. Quando ele está plantando somente desamor, negatividade, está atraindo tudo isso para a sua vida. O alto amor é irmão da humildade. Esse alto amor que a gente fala hoje é o alto amor que vai ter consciência de que não somos perfeitos, de que temos muitas coisas a melhorar, de que somos seres em estado evolutivo, estamos em evolução. Já fomos criados ainda mais ignorantes do que somos hoje, já aprendemos um pouco, então já temos qualidades também, e que muitas vezes também desconhecemos. Mas o alto amor vai nos ajudar a reconhecer essas qualidades e vai nos ajudar a ir reconhecendo as qualidades, perceber também que ainda temos as dificuldades, que ainda temos os defeitos, mas sim vai nos ajudar a olhar para esses defeitos de uma forma pacífica, porque estaremos nos amando. E então, o alto amor é uma doação generosa. O amor é uma doação generosa. Nenhum amor que exige, não existe amor que exige, que cobra qualquer coisa. Porque se a gente cobra retorno, a gente não está amando. A gente não está doando, a gente está trocando. E amor é doação. E o alto amor nos propicia a plenitude. Então a gente se liberta. A gente se liberta de ficar buscando preenchimentos no exterior, preenchimentos nas relações, em outras coisas que nós não controlamos, que nós não podemos garantir que vão estar sempre conosco, porque a vida está sempre se modificando. Se modificar, viver em transitoriedade é o normal da vida. Como Chico Xavier dizia, tudo passa. Mas nós permanecemos nessa caminhada evolutiva, nós seremos sempre os nossos companheiros. Nós estaremos caminhando com diversas pessoas. E esses companheiros, uma hora ou outra, podem se alterar, conforme ao nosso avanço, conforme a necessidade de avanço nosso e dos que nós temos laços, sejam positivos ou sejam os laços negativos. Essas pessoas vão estar mudando, vão estar também da mesma forma que a gente nesse processo íntimo de crescimento. Então a gente não pode deixar que a nossa felicidade, que a nossa tranquilidade e bem-estar esteja nas mãos do que é transitório, esteja vinculado às coisas que vão uma hora ou outra nos abrir de certa forma. Então, essa sensação de plenitude que o alto amor propicia, porque nós saberemos, nós estaremos felizes, estaremos plenos e não estaremos mais mendigando ou precisando desses preenchimentos externos. E o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, nos diz que a vida feliz é equilíbrio, é harmonia, e tudo isso é amor. Então, se nossa vida está em desarmonia, se em nossa vida não existe equilíbrio, falta amor, e falta amor nosso por nós mesmos. Porque se o que nós vivenciamos são frutos das nossas escolhas pretéritas, significa que para a gente viver coisas mais felizes, se a gente colher coisas positivas no futuro, precisamos modificar alguma coisa, precisamos modificar essas escolhas.
Mas aí existe uma coisa chamada autossabotagem, que um psicanalista americano, o Stanley Rosner, diz que é a tendência a se repetir indefinidamente atitudes destrutivas. Porque nós, embora já tenhamos algum conhecimento sobre o que é bom, do que é o bem e do que diz sobre a nossa conduta no Evangelho de Jesus, estamos repetindo diariamente até os pensamentos, os atos que já temos consciência de que são destrutivos. Porque tudo que é negativo, que sai da minha boca, que sai do meu pensamento, que brota no meu coração, vai me fazer mal. Porque é como um ditado budista que fala que quando sentimos raiva, sentir raiva é como atirar um carvão numa pessoa. Sentir raiva é como pegar uma pedra de carvão incandescente e atirar numa pessoa. Quem se queima primeiro? Quem pegou a pedra? Então, tendo essa consciência que esses pensamentos negativos, que todo pensamento que foge à lei divina de amor, toda ação, toda atitude que me tira do meu trajeto de evolução é destrutivo e eu continuo seguindo conforme esse ciclo repetitivo, essa tendência, a gente se deixa dominar por essa tendência, é uma escolha. É uma escolha nossa. Então, aderir ao auto-amor é aderir à evolução também. É ter consciência de que é preciso escolher outras coisas. E quando não fazemos, somos o nosso maior inimigo. Aí viemos para o centro fazer uma consulta, porque estamos achando que é aquele obsessor que não me deixa ser feliz, que não me deixa em paz, que perturba a minha casa, que perturba a minha família. Mas aquele obsessor é como se fosse um enviado, de certa forma. É uma bênção nas nossas vidas. Porque ele é aquela pedrinha no caminho que está mostrando que a gente não estava no caminho certo. Porque se nossas companhias espirituais estão conosco, a partir do que nós pensamos, ao nosso pensamento, porque tudo é faixa vibratória, tudo é sintonia. Se eles conseguem sintonizar conosco, estando com esses pensamentos negativos, com esse desejo de vingança, se eles conseguiram sintonia para nos influenciar, é porque nós permitimos. É porque nós não estamos vigiando, não estamos orando e estamos fazendo as escolhas erradas. Estamos caindo nessa tendência de repetir as atitudes destrutivas. E é preciso acordar. Acordar, tendo ciência de que fugir às tendências, aos complexos, aos condicionamentos, não é uma tarefa fácil, de forma alguma. Não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Mas é uma coisa que é preciso ser feita já, principalmente quando a gente já tem um conhecimento disso. E é preciso ser constante. Então, quando eu faço uma consulta, que eu vi que tem um irmão que estava necessitado, a gente agradece, a gente pede auxílio para ele e a gente começa a se perguntar o que é que eu vinha pensando nesses últimos dias, o que é que eu vinha fazendo com o meu próximo esses últimos dias. Porque se a gente busca modificar as ações, se a gente busca se vigiar, estudar e seguir o Evangelho, a gente se imuniza de qualquer influenciação negativa. O irmão obsessor, ainda obsessor, porque ainda não despertou, porque ainda não compreendeu, pode até ser que ele ainda permaneça com aquele laço negativo, com aquela pendência, porque antes nós já fizemos algum mal a ele. Mas ele não consegue se aproximar, ele não consegue nos atingir, porque nós não estamos dando condição para isso. Nós estamos voltados para nossa melhora, nós estamos voltados para o Evangelho. E uma hora ou outra ele também vai ser ajudado e o nosso exemplo vai ajudá-lo. O nosso exemplo, a nossa conduta vai ensiná-lo. Porque não há nada que ensine mais do que o exemplo. Então, são todas essas expressões do desamor.
O egoísmo, a autoestima baixa, que essa chaga, essa coisa que nos limita tanto, que nos deixa tão reféns de pessoas, de situações, de coisas, porque a gente sempre está achando que é o pior nas coisas, a gente sempre está achando que não vai conseguir, a gente se entrega àquelas tendências porque a gente muitas vezes acha que não vai conseguir mudar. Quando a gente percebe que errou, a gente acha que não tem mais volta, que não tem mais jeito, e a gente se entrega. E isso é porta, tudo isso é porta para que a gente dê acesso à espiritualidade negativa e que a gente atraia coisas ruins para a gente, que a gente se maltrate. Essa dependência emocional, que muitas vezes nós só estamos bem se nossa mãe, ou se o nosso irmão, ou se o marido, ou se a esposa estiver bem. A gente segue se manter em equilíbrio se o entorno não estiver equilibrado. É uma dependência que faz com que a gente esteja todo instante vulnerável. E a inveja, porque a gente acha que não é nada, a gente não se sente, a gente está sempre olhando para aquilo que a gente não tem, que a gente ainda dá valor, e muitas vezes é uma coisa relacionada à materialidade, relacionada ao que é transitório e ao que é menos importante na nossa vida, de espíritos em evolução. Mas a gente ainda está tão apegado que a gente olha para o outro, não sabe das dificuldades que o outro passa, não sabe da trajetória que ele teve, não sabe de nada, mas olha e vê que ele tem alguma coisa que a gente acha que merecia, que a gente acha que devia ter, e então a gente sente inveja. E isso faz com que a gente não veja todas as coisas boas que a gente já tem. E isso faz com que a gente atraia mais irmãos vinculados a essa sintonia. E isso tudo traz doenças, como a depressão e como as doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes, eu acho bem interessante trazer para a gente falar de autoamor, porque é exatamente a expressão física do desamor. E como exemplo eu trago a artrite reumatoide. A artrite é uma inflamação nas articulações. E essa inflamação, a nível celular, ela se dá pela liberação na célula de uma enzima, da enzima responsável pela digestão celular. Então, é aquele suco gástrico, é o ácido que devia estar delimitado na região para acontecer a digestão. A célula é o lisossomo e a célula começa a liberar isso no citoplasma. E esse ácido começa a corroer a célula. É o nosso corpo. Nós temos um sistema de anticorpos, né? Nosso corpo possui essa imunidade biológica que vai atacar aquilo que vem externo, os organismos externos. Ele está ali para atacar isso. Mas quando o corpo começa a se atacar, quando o corpo começa a liberar, nesse caso da artrite, a liberar uma enzima no lugar errado e começa a corroer nossas células. E surge essa doença, que é uma doença que provoca muita dor, que é crônica e que acontece, e muitas vezes acontece sua incidência maior em mulheres e depois de uns 50 anos, mas acontece em diferentes idades. E as doenças autoimunes são isso, são o corpo atacando o corpo. Mas por que será que chegou-se a esse ponto? Por que será que o espírito chega ao ponto de provocar uma doença, de somatizar uma doença, onde o corpo está atacando o próprio corpo? Então, é Deus que impõe? É o obsessor? É um irmão? É alguém que impõe? Somos nós. Somos nós que, pela falta do amor, pela falta desse sentimento que é sublime e é a condição para que possamos avançar, a gente impede, a gente bloqueia essa nossa trajetória evolutiva. Porque, em geral,
tanto no caso da depressão quanto no caso dessas doenças autoimunes, elas surgem num período em que o espírito passa pelo arrependimento. E um exemplo de estamos na erraticidade, o espírito percebe tudo aquilo que ele já fez de errado. Ele toma consciência e ele começa a querer uma outra coisa. Ele começa a ter uma consciência da sua responsabilidade diante da evolução e ele quer fazer diferente. Então ele se arrepende do que já fez e ele ainda não consegue se desvincular dessas coisas ruins, desses erros cometidos. E ele entra num período de arrependimento maior do que o que deveria. Porque se arrepender é bom. Se arrepender é um estalar da consciência, é um despertar. Quem se arrependeu está muito melhor do que quando estava cometendo erro. A existência vai cobrar, pela lei de ação e reação, aquilo que a pessoa cometeu. Mas, arrependido, nós estaremos até querendo que isso aconteça. Arrependido, nós estaremos querendo pagar pelas nossas dívidas e estaremos querendo fazer uma coisa diferente. Mas, arrependido e querendo avançar, querendo evoluir. Não só arrependido e chorando pelo ontem, olhando para o que foi feito de errado e sem avançar. Por exemplo, quando a gente é criança, às vezes precisamos de colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Eu conheço uma criança que uma vez, brincando de casinha, pegou um pedaço de metal e colocou na tomada, porque seria a fechadura. O metal era a chave, ela estava brincando de casinha e ela queria colocar a chave na fechadura. Então foi arremessada bem longe, tomou um choque, nunca mais utilizou essa tomada como fechadura, aprendeu, mas também não ficou ao redor da tomada, ou olhando para a fechadura e pensando, por que eu fiz aquilo? Por que eu coloquei? Não, porque enquanto criança a gente aprende e segue. A gente aprende, a gente sofre aquela dor, a gente cai e levanta. Mas quando a gente conhece alguma coisa, quando a gente aprende um pouquinho, quando a gente cresce, a gente esquece essa qualidade das crianças. E aí a gente vai ficar olhando para a tomada, arrependido, se culpando, sofrendo, não evoluindo. Dessa forma a gente não cresce, a gente não aprende. Porque aí a gente fica lá, parado no tempo e angariando doenças, cultivando doenças no nosso organismo. Então, o alto amor fornece um processo de cura. Porque eu vou ter consciência que eu errei, eu vou aprender com aquele erro, mas eu vou saber que eu sou filho de Deus, que eu estou ali realmente para aprender e que eu preciso evoluir através das minhas escolhas. Então, somos espíritos. E o reconhecimento da nossa natureza divina é fundamental para que a gente se ame. Porque a gente vai errar infinitas vezes, a gente vai ainda cair nas nossas tendências destrutivas, mas é preciso ter a vontade, a intenção maior de não fazer, de não cair, de não errar e de crescer. Porque sabemos que somos filhos de Deus, que somos centelhas divinas e como tal precisamos agir, precisamos buscar a nossa melhora. Então, buscar a evolução e dar cumprimento à lei de Deus. O desenvolvimento intelectual voltado para o bem. Porque a gente estuda, a gente aprende, a gente até pode ter algum conhecimento em determinada área, mas o que é que a gente está fazendo com isso? Será que, enquanto a minha formação, principalmente para quem estuda em universidade pública, que teve as suas aulas, teve o seu estudo todo pago, todo fornecido pela sociedade. Mas quando a gente sai de lá, a gente está querendo ganhar dinheiro, está querendo trabalhar e cuidar das próprias coisas. Será que não seria interessante dar um retorno? Será que não é interessante a gente pegar o conhecimento que a gente tem, seja ele qual for e em que área for, que todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo tem algo a ensinar.
até do conhecimento empírico, até daquele conhecimento que é passado da mãe para o filho. E a gente tem a obrigação, a gente tem o dever de voltar esse conhecimento para o bem. De saber que tudo que a gente tem e que a gente deve ser direcionado para o bem. Que assim nós estaremos evoluindo e cumprindo a nossa natureza de espíritos. E para descobrir as nossas potencialidades, precisamos estar dispostos a aprender e a aceitar os erros. Dispostos a aprender e dispostos a saber que aí não sabemos tudo. Estar disposto a aprender é ter consciência de que não sabe tudo. E não é a gente aprender um pouquinho porque a gente sabe um pouquinho, a gente vai achar que já sei tudo, Ana está dando palestra lá na vovozinha, então Ana não precisa estudar mais, Ana não precisa mais, Ana já aprendeu aquilo ali, ela não precisa, Ana começou a aprender agora. Ana começou. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. E quanto mais a gente sabe, essa consciência é maior. Porque achar que sabe tudo é coisa da ignorância. Quem acha que sabe tudo não aprende. Porque acha que sabe tudo, tudo que vem de fora, tudo que vem, às vezes está ali vindo lhe ensinar e você está fechado para aprender. Você já sabe. E dessa forma nós não estamos. É uma forma de desamor, é uma forma do egoísmo, né? E trazer para a nossa rotina o Evangelho do Cristo. Para que dessa forma a gente substitua os instintos por sentimentos. Porque se aqui ainda estamos, se naquele processo evolutivo que o quadro mostra, nós ainda estamos permeados pelos instintos, estamos aprendendo esses sentimentos, aprendendo esse amor, nós precisamos trazer isso para a nossa rotina. Porque a autossabotagem, ela é muito presente. Então, se a gente não está a todo instante com essa consciência, voltados para isso, querendo isso para a nossa vida, nós vamos cair nas tendências destrutivas. E vivendo o alto amor, nós vamos promover o nosso bem-estar físico e emocional. Nós estaremos nos imunizando de muitas doenças e nós estaremos sempre fazendo as nossas escolhas, porque viver é escolher também. É preciso saber escolher, é preciso saber viver. Eu lembrei dessa frase. É preciso saber escolher, porque a todo instante as escolhas estão batendo a nossa porta. As opções. E nós precisamos saber escolher. E escolher buscando esse bem-estar físico e emocional. Então, tudo aquilo que me faz sofrer do ponto de vista físico, tudo aquilo que vai fazer mal para o meu corpo, deve ser repelido. A consciência que já entende, que quer evoluir, que é um espírito encarnado nesse processo, a gente não pode ficar se prendendo à materialidade, se prendendo aos vícios, se prendendo àquilo que é transitório, porque dessa forma a gente sofre. E a gente não está se amando. Quem se ama, busca o que lhe faz bem. Isso é óbvio. Quem se ama vai buscar aquilo que é bom, tanto para o seu corpo, tanto para o seu físico, quanto para o emocional. E a gente muitas vezes se coloca em situações, se coloca em relacionamentos que fazem tão mal para o nosso emocional, para o nosso físico. É preciso desenvolver assim, hábitos saudáveis. Há uma moda, há uma onda das academias, né? Estão todos correndo para as academias e muitas vezes correndo para lá justamente porque ainda está muito preso à materialidade, está querendo cuidar, às vezes, em alguns casos, excessivamente do físico, que a gravidade vai fazer o seu trabalho, que o tempo vai fazer com que aquele corpo, uma hora, seja devolvido à natureza, e o que permanece, e o que fica, às vezes a gente deixa a granel, a gente deixa sem cuidado. Então, promover hábitos saudáveis é sim cuidar do corpo, mas é também, principalmente, cuidar do espírito. Cuidar do espírito também é cuidar do corpo. Todas as doenças nascem primeiro no espírito, no âmbito espiritual. A gente vai angariando essas doenças ao longo da vida com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e a própria existência
com a sua sabedoria, faz com que isso seja depurado, se somatiza e vai se depurando no corpo. Então, é preciso alimentar corpo e mente. A gente se alimenta todos os dias. Graças a Deus, todos nós nos alimentamos todos os dias, algumas vezes por dia, alguns até mais do que deveria, mas a gente sempre está esquecendo de alimentar a mente, né? Alimentar a mente para que ela não vá pensar o que não deve, para que ela não siga pelas tendências que já tem, para que ela não caia naquelas influenciações negativas que a gente chamou para a gente. Então, eu estou ligando a minha televisão para assistir o quê? Eu estou ligando o meu rádio, estou sintonizando para escutar o quê? Então, é uma responsabilidade e isso é escolha. A gente escolhe aquilo que a gente está ouvindo, o que a gente está utilizando para alimentar a mente. Então, a leitura do Evangelho não é só coisa para a gente fazer quando for à casa espírita, ou uma vez na semana no Evangelho no Lar, o que já é muito bom para quem faz. Mas é preciso que, em qualquer instante que a gente tiver a possibilidade de elevar o pensamento a Deus, de agradecer. A gente agradece tão pouco, como foi dito antes, a gente pede tanto e agradece tão pouco. Então, vamos cuidar dessa mente, vamos prestar atenção, vamos ser os nossos educadores. Vamos ficar nos autopoliciando, porque isso é amor. Então, é preciso confiar na providência divina. Confiar que mesmo buscando esse auto-amor, mesmo buscando fazer essas coisas, ter esse alimento espiritual e do corpo físico, em muitos momentos a gente pode ter do exterior, ter dos relacionamentos das pessoas que estão ao nosso redor, dos familiares principalmente, um retorno que seja de desamor. Muitas vezes a gente pode passar a si mesmo por doenças, por dificuldades. Mas aí a gente precisa confiar nessa providência, porque se aquilo está acontecendo conosco, aquilo tem uma função. Aquilo não está acontecendo por acaso. E a gente que é reencarnacionista, nós que já temos consciência da reencarnação, sabemos que temos as dívidas angariadas nas outras vidas. E o que não se explica nessa, com certeza, se explica nas vidas pretéritas. E então, sendo parte de Deus, sendo parte da criação, por que não nos amar? Por que não aderir a essa proposta de alto amor para a evolução? Nós somos filhos de Deus, cada um de nós, uma individualidade que tem a responsabilidade, porque já tem esse conhecimento, tem a responsabilidade de gerir, de auxiliar a providência. Porque mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente se sabota, mas Deus está ali, fazendo com que a gente aprenda de alguma forma. E aí vem a lei de ação e reação. Mas é uma escolha nossa. É uma escolha. Uma amiga sempre falava que Deus sabota a nossa intenção de ser infeliz. A gente está ali plantando a infelicidade, querendo a infelicidade, porque a gente se apega ao que é transitório de uma forma tão fácil ainda. Essa animalidade ainda está tão presente nas nossas vivências, aos vícios. A gente escolhe se viciar, a gente escolhe degradar o nosso corpo, mas Deus está ali, sempre sem nos desamparar, sempre querendo o nosso bem, sempre estendendo a sua mão. E quem cultiva o alto amor, quem está disponível a isso, vai conquistar uma coisa muito importante para o processo evolutivo, que é a autonomia. A autonomia, que é essa desvinculação da opinião alheia. Eu não vou mais traçar as minhas escolhas, eu não vou mais definir quem eu sou diante da vida, ou o meu valor como pessoa a partir do que o outro pensa. Eu não vou mais
deixar que as minhas escolhas sejam guiadas pelo que o outro quer, pelo que o outro acha, quando isso muitas vezes vai me fazer mal. Então, tem um caso bem interessante de uma conhecida que ela começou a vir ao centro, fez a consulta, assistiu algumas palestras, achava muito interessante. Sempre buscava conversar, perguntar algumas coisas, porque eu já estava há mais tempo, e ela vinha com muito interesse, eu achava aquilo ótimo, a gente trocava livros, mas ela não podia falar que era espírita em casa, ela não podia deixar isso aberto, não podia se denominar espírita, não queria continuar vindo, porque a família tem preconceito, porque a família não acha legal, porque a família ou um amigo ou um vizinho, que isso é uma atitude muito comum no adolescente, né? O adolescente está sempre querendo ser encaixado em algum grupo. Então, ele está ali, coloca uma roupa igual àquele que os amiguinhos estão usando, quer estar naquela determinada moda, e vão surgindo aqueles grupinhos, aquelas... E a gente, às vezes, a gente chega à fase adulta trazendo isso. A gente não tem autonomia. A gente escolhe conforme aquele meio que a gente está ali para ser mais aceito, para ser bem aceito ou bem visto. E muitas vezes essa forma que é necessária, essas escolhas, são escolhas destrutivas para a gente, são escolhas que não vão nos fazer bem. Porque se de alguma forma ela já tinha sido tocada por essas verdades do Espiritismo, e ela não quis dar sequência, ela não quis seguir com o estudo, ou seguir com a frequência ao centro por causa do outro, por causa do que o outro pensa, mas o que o outro pensa é de responsabilidade e pertence unicamente ao outro. Ter autonomia é isso. Ter autonomia é saber que o que a gente pensa, o que a gente escolhe para as nossas vidas é uma responsabilidade nossa. Que se eu escolher mal, vou ser pego pela lei de ação e reação. E se eu escolher bem, vou estar me melhorando, vou estar plantando coisas boas para o meu futuro. Então, nesse sentido, a gente não pode estar vinculando essas nossas escolhas ao que o outro pensa, porque, de repente, o outro ainda não tem o conhecimento que a gente tem. O outro ainda entende que aquilo que ele acredita que é bom, que quando a gente, por exemplo, quando a gente está num grupo na universidade, quando está nas aulas, os amigos sempre chamam, vamos para uma festa, vamos sair, e sempre tem bebida. Praticamente sempre tem. Porque quando não tem, aqueles que chamam não vão. Mas se você for e se você não beber, você vai ser um ponto de... As pessoas vão comentar alguma coisa, vão falar. Mas para quem escolheu ir, porque está naquele grupo, está naquele ciclo, são amigos da universidade, você vai, mas você não é obrigado a fazer o que eles estão fazendo, se você já tem consciência que aquelas ações não são ações que você queira para você, que lhe fazem bem. Então, se beber não me faz bem, se eu tenho essa consciência, se eu não tenho esse hábito normalmente, se eu não quero, se eu tirei isso da minha vida, eu não preciso beber porque os meus amigos estão bebendo. Então, a gente não precisa escolher as coisas conforme o que os outros estão escolhendo, para fazer a vontade alheia quando os nossos sentimentos, quando a nossa vontade é outra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que buscar essa autonomia, buscar se libertar. E aí é preciso saber o que se quer. Que muitas vezes a falta de autonomia vem daí. A pessoa não sabe o que quer, aí opta pelo que o outro optou. Não sabe o que quer, então está mais fácil de ser levado por esses chamados. Porque quando a gente tem definido aquilo que a gente é, o que a gente acredita e o que a gente quer para a gente não cede tão facilmente aos apelos ou ao meio. E para isso é preciso escutar os sentimentos, é preciso a gente calar um pouco, é preciso refletir, é preciso pensar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue isso. Porque isso amplia a nossa visão e a gente
consegue. O que eu falo do estudo é aqui o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina que é tão vasta, o livro dos Espíritos, que ensina tanto, que é toda uma filosofia, todo feito em perguntas e respostas, e nos dá diretrizes muito importantes para estas escolhas. E a ausência de autonomia pode nos levar à condição de mendigos de amor ou vítimas do destino. Porque se a gente está sempre procurando ser aceito, se a gente está sempre procurando fazer a vontade do outro em detrimento da nossa, a gente vai querer receber de volta um respaldo, a gente vai querer receber amor. A gente acha que a gente está amando quando a gente está cedendo, a gente está ali se anulando, e a gente acha que dessa forma estamos amando o outro, mas a gente não está amando nem a si próprio. Mas aí a gente vai querer de volta, e a gente vai ficar mendigando esse amor que a gente ainda não tem, e se achando vítima. Porque eu faço tudo. Aí as pessoas dizem, mas eu faço tudo por ele. E eles não me entendem. E eles não me aceitam. E eles não me amam. Mas será que a gente está fazendo tudo por nós? Será que a gente está fazendo tudo que a gente poderia para que a gente tenha esse amor? Porque se o amor é doação, se o amor é generosidade, a gente não cobra nada do outro. A gente vai ter o alto amor, a gente vai estar se amando e a gente vai dar isso naturalmente às pessoas, sem cobrança. E isso liberta. E isso propicia essa autonomia, isso nos tira dessa mendicância. Porque a gente vai estar sempre querendo porque a gente quer que o nosso esposo ou que o nosso filho retribua aquilo, a nossa mãe, o nosso pai me trate de determinada forma. Mas aí a gente precisa ter consciência de que eles são livres para escolher tanto quanto nós. Cada um é livre. Deus deu livre-arbítrio para todos. Então, é preciso que a gente escolha ter amor por nós. É preciso que a gente escolha evoluir, se melhorar, se amar. Porque dessa forma, tudo ao redor vai ter muito mais paz, vai se harmonizar, vai se equilibrar. E assim a gente confia melhor em si mesmo, que é a autoconfiança. A partir dessa autonomia, a gente vai ter mais confiança de praticar aquelas escolhas, vai ter mais confiança de saber que aquele meu propósito vai ser alcançado. Porque eu tenho capacidade, porque nós já temos aqui uma autoestima, e a gente vai ter mais confiança para agir, ao invés de reagir. Porque na maior parte do tempo estamos reagindo aos estímulos externos, estamos reagindo ao outro. Se o outro me trata mal, eu vou devolver, eu vou reagir. E dessa forma a gente se desgasta, a gente está pegando aquele carvão para atirar. Não importa quem começou. Não importa quem começou a vir com o sentimento negativo. Se o sentimento negativo sai da gente, a gente é o primeiro a ser prejudicado. Então, é preciso que a gente passe a agir, a ter em mente que nós já temos consciência de que é preciso agir, que é preciso guiar nossas ações pela lei de amor, com o fim evolutivo dos espíritos que nós somos. Então, eu vou agir, eu vou dar aquilo que eu quero receber, independente do que eu esteja recebendo de volta. E aí tem essa parábola do monge e do escorpião, que ilustra muito bem isso. Essa parábola conta que certa vez o monge estava passando com os seus discípulos à beira de um lago, e viu que tinha um escorpião se afogando. Então, ele se aproxima e, com a pressa, com a vontade de salvar o escorpião, ele vai com cuidado, mas pega com a mão. E, ao se voltar para trazer o escorpião de volta, ele é picado. E aí, instintivamente, ele se movimenta e o escorpião cai de novo na água. E o mestre já começa a procurar alguma coisa ao redor para voltar a sua tentativa de salvar o escorpião. E então o discípulo pergunta,
mas o senhor fala, mas o senhor é teimoso, o senhor levou uma picada, esse é um animal peçonhento, e o senhor vai pegar de novo para tirar da água. E o monge responde, essa é a natureza dele. Ele estava se defendendo, ele não sabia o que estava acontecendo. O escorpião estava apenas usando a sua defesa. É a natureza dele. E a natureza do monge, então, ele já entende que a natureza dele é ajudar. Então, será que nós estamos agindo conforme a nossa natureza ou estamos nos deixando, estamos picando as pessoas que nos picam? Né? Será que nós estamos destilando veneno quando a gente recebe isso de alguma forma do outro que está doente, tanto quanto nós estamos, do outro que ainda não aprendeu esse auto-amor, do outro que ainda está nesse processo, como a gente está de aprendizado? Então, é preciso que a gente consiga ter essa autonomia e autoconfiança para agir conforme a nossa natureza, conforme o que a gente já escolheu para a gente, conforme o que a gente acha que deve fazer. E eu trago para a gente finalizar essa oração muito bonita da irmã Sudufo, que é a oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem, tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Gratidão, Senhor. E a minha gratidão a vocês. Eu trouxe esse girassol porque no girassol, na natureza do girassol, tem uma coisa que é muito bonita. Eu li um texto que fala que o girassol está sempre buscando a luz. Não importa onde ele seja cultivado, ele vai sempre se voltar à luz. E quando a gente se volta para a luz, as sombras ficam para trás. Então, vamos nos voltar para a luz. Né? Sabemos das nossas sombras, das nossas dificuldades, da animalidade que ainda reina em nós, através dos instintos, mas vamos nos voltar para a luz, vamos nos voltar para o bem e para o amor, que todo negativo fica para trás. Que a paz do Senhor esteja com cada um, que permaneça na vida de vocês, de seus familiares, hoje e sempre. Graças a Deus.